Há dores que a gente carrega em silêncio. Maisa carregava a sua há quase 10 anos, desde o dia em que Gael desapareceu da vida dela, sem dar explicações. Ela tentou esquecer, seguir em frente, criar Luna sozinha, mas quando o diagnóstico veio e a vida da filha passou a depender de um milagre, Maisa precisou fazer o que jurou nunca fazer: procurar o homem que partiu seu coração. O reencontro seria inevitável, e talvez doloroso demais, mas o que aconteceu a seguir, ninguém ali poderia imaginar. Se essa história tocar você, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que mantém esse canal vivo e nos permite continuar trazendo histórias assim. Há momentos na vida em que tudo desmorona de uma vez. E foi exatamente isso que aconteceu com Maisa naquela manhã fria de junho, quando o médico a chamou para conversar na sala reservada do hospital. Ela sabia que notícias dadas naquele lugar nunca eram boas. O coração dela já batia descompassado antes mesmo de ouvir as palavras. Maisa, precisamos falar sobre a Luna. A voz do Dr. Henrique era calma, mas carregava um peso que fez o estômago dela revirar. Ela se sentou devagar, as mãos tremendo sobre o colo, tentando se preparar para algo que, no fundo, nenhuma mãe jamais está preparada para ouvir. Os exames confirmaram o que suspeitávamos. A Luna está com insuficiência renal aguda. O quadro dela é grave, Maisa, muito grave. As palavras pareciam vir de longe, como se ela estivesse submersa. Maisa piscou tentando processar, mas tudo ao redor ficou embaçado. Ela ouviu algo sobre compatibilidade, sobre transplante, sobre urgência, mas o que ecoava na mente dela era apenas uma coisa: sua filha estava morrendo. Ela precisa de um transplante? A voz de Maisa saiu fraca, quase um sussurro. Sim, e quanto antes melhor. Vamos começar pelos familiares mais próximos. Você, os avós, irmãos, alguém da família paterna. Família paterna. O peito de Maisa apertou como se alguém tivesse enfiado uma lâmina ali. Ela engoliu seco, desviou o olhar e balançou a cabeça. Não tem família paterna. O médico franziu a testa, mas não insistiu. Maisa agradeceu em silêncio por isso. Não tinha forças para explicar. Não ali, não agora. Ela saiu do hospital com as pernas bambas, o corpo funcionando no automático. Entrou no carro, fechou a porta e só então permitiu que as lágrimas caíssem. Lágrimas silenciosas, desesperadas, sufocantes. Ela socou o volante com força 1, 2, 3 vezes, até que a mão doeu e o choro tomou conta dela por completo. Luna, sua menininha. Seus olhos castanhos cheios de vida, o sorriso banguela, as mãos pequenas que seguravam as dela todas as noites, antes de dormir. Como ela ia dizer para a filha que o corpo dela estava falhando? Como ia explicar que a vida às vezes era cruel demais? E pior, como ia dizer que, para salvá-la, talvez precisasse procurar o único homem que jurou nunca mais ver na vida? Simon Cisa dirigiu de volta para casa em piloto automático. A estrada de terra que levava até a pequena propriedade no interior parecia mais longa do que nunca. Ela passou pela igreja, pela pracinha vazia, pelo mercadinho onde comprava pão todo dia, tudo tão familiar, tão simples e ao mesmo tempo tão distante agora. Ao chegar, ela estacionou o carro e ficou ali sentada por longos minutos, encarando a casa. A mesma casa onde cresceu, a mesma varanda onde, anos atrás, ela e Gael haviam passado tantas tardes juntos, rindo, sonhando, planejando um futuro que nunca aconteceu. Ela fechou os olhos e, mesmo sem querer, as lembranças vieram como uma onda. Era 10 anos antes. Maisa tinha 19 anos e estava apaixonada, loucamente apaixonada. Gael era tudo o que ela sempre sonhou. Bonito, engraçado, atencioso. Ele trabalhava na fazenda vizinha, mas nas horas vagas ia até a casa dela só para vê-la. Ficavam sentados debaixo da jabuticabeira, conversando sobre tudo e sobre nada. Um dia eu vou sair daqui, ele dizia, os olhos brilhando. Vou estudar, construir coisas, fazer a diferença. Mas você vai comigo, Maisa? Promete que vai? Ela sorria, encostava a cabeça no ombro dele e respondia: prometo. E ela acreditava. Acreditava em cada palavra, cada promessa, cada beijo roubado na varanda, quando os pais dela não estavam olhando. Cada eu te amo sussurrado no escuro, até o dia em que ele sumiu. Sem explicação, sem despedida, sem nada. Maisa acordou numa manhã e ele
Simplesmente não estava mais lá. Não atendia às ligações, não respondia às mensagens, não aparecia na fazenda. Foi embora para São Paulo, disseram. Foi atrás dos sonhos dele e deixou ela para trás. Grávida, sozinha, despedaçada. Thastulti, Painboltindessa. Maisa abriu os olhos de volta ao presente e sentiu a dor familiar apertar o peito. Mesmo depois de tanto tempo, ainda doía. Ainda doía pensar nele. Ainda doía lembrar do jeito que ele a fez se sentir. Amada, importante, única. Para depois desaparecer como se ela nunca tivesse existido. Ela jurou que nunca mais ia procurá-lo. Jurou que ia criar Luna sozinha, que ia ser forte, que não precisava dele. E foi exatamente isso que fez. Criou a filha sozinha. Trabalhou dobrado na clínica veterinária que herdou do pai. Acordou cedo, dormiu tarde, abriu mão de sonhos, de vida social, de tudo. Só para garantir que Luna tivesse o melhor que ela pudesse dar. E Luna cresceu linda, esperta, cheia de energia, com os mesmos olhos castanhos do pai. Os olhos que Maisa evitava olhar por muito tempo, porque sempre traziam Gael de volta. Mas agora ela não tinha escolha. Naquela noite, depois de colocar Luna para dormir, Maisa foi até o armário do quarto. Lá no fundo, escondida debaixo de cobertores velhos, estava uma caixa de sapatos que ela não abria há anos. Ela hesitou, a mão tremendo sobre a tampa. Parte dela queria jogar aquilo fora, queimar, esquecer. Mas a outra parte, a parte que ainda sangrava, precisava ver. Maisa abriu a caixa devagar. Lá dentro estavam as cartas, as fotos, os bilhetes amassados que ele deixava no bolso da jaqueta dela. Um anel barato de metal que ele deu numa festa junina, dizendo que um dia seria de ouro. Pedaços de um passado que ela tentou enterrar, mas nunca conseguiu. Ela pegou uma foto, os dois sentados na varanda sorrindo. Ele a abraçava por trás, o queixo apoiado no ombro dela. Maisa lembrava daquele dia. Lembrava do cheiro dele, do calor do corpo dele, da sensação de segurança que só ele conseguia dar. Por que você foi embora? Ela sussurrou para a foto, a voz embargada. Por que me deixou sozinha? Mas a foto não respondeu. Nunca responderia. Maisa guardou tudo de volta. Fechou a caixa e respirou fundo. Não importava o quanto doesse. Não importava o quanto ela não quisesse vê-lo de novo. Luna precisava dele. E Maisa faria qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, para salvar a filha. Mesmo que isso significasse enfrentar o homem que despedaçou seu coração. Os dias seguintes foram um pesadelo silencioso. Maisa fez os exames de compatibilidade, assim como os avós de Luna, seus pais, que mesmo com a idade avançada, não hesitaram em tentar ajudar. Mas o resultado veio como um golpe. Nenhum deles era compatível. Precisamos ampliar a busca, disse o Dr. Henrique com delicadeza. Irmãos, tios, primos e, se possível, o pai. Maisa acenou com a cabeça, mas por dentro estava desmoronando. Ela não tinha irmãos. Os tios eram poucos e já tinham problemas de saúde. Restava apenas uma opção, a opção que ela mais temia, Gael. Só de pensar no nome dele o estômago revirava. Era como se uma ferida antiga, mal curada, voltasse a sangrar. Maisa passou a noite toda acordada, sentada na varanda, encarando a escuridão do campo. O vento frio de julho soprava entre as árvores, trazendo com ele memórias que ela preferia manter enterradas, mas não tinha mais como fugir. Na manhã seguinte, depois de deixar Luna na casa dos pais, Maisa trancou-se no quarto. Precisava de coragem, precisava de força, precisava encontrar ele. E para isso, primeiro precisava reencontrar a si mesma. Ela abriu o armário novamente e pegou a caixa de sapatos. Dessa vez com mais calma, foi tirando cada item, um por um, como se estivesse desenterrando pedaços de uma vida que não existia mais. A primeira carta que encontrou estava amarelada pelo tempo. A letra de Gael era firme, mas carinhosa. Maisa desdobrou o papel com cuidado e começou a ler. Maisa, amor da minha vida. E às vezes eu fico olhando para você e não acredito que é real. Não acredito que alguém como você existe. Você é tudo que eu sempre quis. Tudo que eu nunca soube que precisava. Prometo que vou cuidar de você. Prometo que vou te fazer feliz. Prometo que nunca vou te deixar. Te amo mais do que tudo. Gael. Maisa sentiu as lágrimas escorrerem antes mesmo de perceber que estava chorando. As mãos tremiam segurando o papel. Como ele pôde escrever aquilo e depois sumir? Como pôde prometer tanto?
E cumprir tão pouco. Ela jogou a carta de lado e pegou outra. E outra. E mais outra. Todas cheias de promessas. Todas cheias de amor. Todas mentiras agora. Mas foi quando encontrou a última foto que o coração dela realmente partiu de novo. Era uma foto tirada na festa de São João. Eles estavam dançando quadrilha, rindo feito dois idiotas apaixonados. Maisa usava um vestido de chita que a mãe tinha feito. E Gael estava com uma camisa xadrez velha, o cabelo bagunçado pelo vento. Ele a segurava pela cintura, os olhos fixos nela como se mais nada no mundo importasse. Maisa lembrava daquela noite. Lembrava de cada segundo. Foi a noite em que ele pediu ela em namoro oficialmente. A noite em que ele ajoelhou na frente de todo mundo, fez uma declaração boba e emocionante e entregou aquele anel de metal barato que ela guardava até hoje. Um dia eu troco por um de ouro, ele disse rindo. Mas por enquanto aceita esse? E ela aceitou. Claro que aceitou. Porque naquela época, Maisa acreditava em finais felizes. Acreditava que o amor era suficiente. Acreditava nele. Mas a vida ensinou diferente. A Maisa enxugou as lágrimas com raiva e começou a procurar o que realmente importava agora, informações. Precisava do endereço dele, do telefone, de qualquer coisa que pudesse ajudá-la a encontrá-lo. Ela revirou a caixa inteira até achar um pedaço de papel dobrado no fundo. Era o último bilhete que ele deixou. Não era romântico, não era carinhoso, era apenas prático. Maisa vou para São Paulo tentar uma vaga no escritório de arquitetura. Se der certo, eu te busco. Espera por mim. Espera por mim. Ela esperou. Esperou semanas, meses. Esperou até perceber que ele nunca voltaria. E quando descobriu que estava grávida, já era tarde demais. Tarde demais para correr atrás. Tarde demais para exigir explicações. Tarde demais para qualquer coisa. Mas no bilhete havia algo útil. O nome do escritório. Estúdio Arcano. Arquitetura e Urbanismo. Maisa pegou o celular e, com os dedos trêmulos, digitou o nome no Google. O site apareceu imediatamente. Moderno, sofisticado, cheio de projetos impressionantes. E lá na aba Equipe, ela viu Gael Monteiro, arquiteto sócio. O coração dela disparou. Ele estava lá, em São Paulo, bem-sucedido, vivendo a vida que sempre sonhou. Enquanto ela ficou para trás, criando a filha dele sozinha, sem um centavo de ajuda, sem uma palavra de apoio. A raiva subiu pela garganta, quente e sufocante, mas junto com a raiva veio o medo. Medo de vê-lo de novo. Medo de não reconhecer o homem que ele se tornou. Medo de que ele a rejeitasse mais uma vez. Mas Luna precisava dele, e Maisa não tinha o luxo de ter medo agora. Ela passou o restante do dia se preparando. Ligou para a clínica, desmarcou os atendimentos da semana, pediu para a assistente cobrir as emergências. Ligou para os pais e avisou que ia viajar. Não deu detalhes. Não conseguia. Vou resolver uma coisa importante, foi tudo que disse. A mãe dela, Dona Teresa, olhou fundo nos olhos da filha e perguntou baixinho. Tem a ver com ele? Não tem? Maisa engoliu seco e desviou o olhar. Não precisava responder. A mãe já sabia. Maisa, você tem certeza disso? Depois de tanto tempo? Depois de tudo que ele fez? Não é por mim, mãe. A voz de Maísa saiu firme, mas os olhos estavam marejados. É pela Luna. Dona Teresa suspirou. Puxou a filha para um abraço apertado e sussurrou. Então vai. Mas não deixa ele te machucar de novo. Você não merece isso. Maísa apenas acenou, porque no fundo, ela sabia que a dor era inevitável. Ver Gael de novo ia doer. Falar com ele ia doer. Mas se isso salvasse Luna, ela aguentaria. Naquela noite, antes de dormir, Maisa entrou no quarto da filha. Luna dormia tranquila, o peito subindo e descendo devagar, alheia ao caos que estava acontecendo ao redor. Maisa sentou na beirada da cama e acariciou os cabelos castanhos da menina, tão parecidos com os de Gael. Eu vou te salvar, meu amor. Ela sussurrou, a voz embargada. Não importa o que eu tenha que fazer. Não importa o quanto doa. Eu vou te salvar. Luna se mexeu no sono e murmurou algo ininteligível. Maisa beijou a testa dela e saiu do quarto antes que as lágrimas caíssem de novo. De volta ao próprio quarto, ela pegou o celular e digitou a mensagem que mudaria tudo. Gael, preciso falar com você. É urgente. Sobre algo que aconteceu há 9 anos.
Ela releu a mensagem umas 10 vezes. Pensou em apagar. Pensou em desistir. Mas então olhou para a foto de Luna na mesinha de cabeceira e apertou enviar antes que a coragem sumisse. A mensagem foi entregue. Agora era só esperar. Maisa deitou na cama, abraçou o travesseiro e deixou as lágrimas caírem livremente. Porque amanhã ela teria que ser forte. Amanhã ela teria que encarar o passado. Amanhã ela teria que reencontrar o homem que nunca deixou de doer. A viagem até São Paulo foi a mais longa da vida de Maisa. Não pela distância. Eram apenas algumas horas de ônibus. Mas pelo turbilhão de emoções que não paravam de girar dentro dela. Cada quilômetro percorrido era uma mistura de medo, raiva, saudade e desespero. Ela tentou dormir, mas não conseguiu. Tentou ler alguma coisa no celular, mas as palavras dançavam na tela sem fazer sentido. Tudo o que conseguia pensar era em Gael, no reencontro, nas palavras que diria, nas palavras que ele diria, ou pior, no silêncio que poderia vir. Ele havia respondido à mensagem dela na mesma. Noite, curto, direto, frio. Pode vir ao escritório. Amanhã às 15, manda o endereço. Nada de como você está. Nada de nossa, quanto tempo. Apenas o endereço e o horário. Como se ela fosse apenas mais uma cliente. Como se os anos que passaram juntos não tivessem significado nada. Maisa mordeu o lábio com força, tentando conter a onda de emoções. Não podia desmoronar agora. Não ainda. Quando o ônibus finalmente chegou ao terminal Tietê, Maisa respirou fundo e desceu com a mochila nas costas. São Paulo era exatamente como ela imaginava. Grande, barulhenta, caótica. Tudo muito diferente do interior silencioso onde ela havia passado a vida inteira. Ela pegou o metrô até a estação mais próxima do escritório, seguindo as instruções que Gael havia mandado. Durante o trajeto, olhou pela janela e viu o reflexo dela mesma no vidro. Estava diferente. Mais velha, mais cansada, mais triste. Será que ele também estava diferente? Será que ela ainda reconheceria o menino que amou na versão adulta dele? O coração dela apertou só de pensar. O estúdio Arcano ficava em um prédio moderno e espelhado, com jardins verticais na fachada e uma recepção elegante. Maisa entrou devagar, sentindo-se completamente fora de lugar com sua calça jeans surrada e a blusa simples de algodão. A recepcionista, uma mulher jovem e bem vestida, sorriu educadamente. Boa tarde. Em que posso ajudar? Eu tenho uma reunião com Gael Monteiro, às 3 horas. A moça conferiu no computador e acenou. Maisa, certo? Pode subir. 10º andar, sala 1003. Maisa agradeceu com um aceno tímido e seguiu até os elevadores. Cada passo parecia pesar uma tonelada. Quando as portas do elevador se fecharam, ela apoiou as costas na parede de espelho e respirou fundo. As mãos estavam suando, o coração disparado. Você consegue, ela sussurrou para si mesma. É pela Luna, você consegue. O elevador subiu devagar e quando finalmente parou no 10º andar, Maisa saiu com as pernas bambas. Seguiu pelo corredor até a porta com a placa dourada. Gael Monteiro, Arquitetura e Projetos Urbanos. Ela ficou parada ali por alguns segundos, a mão suspensa perto da maçaneta, o coração quase saindo pela boca. E então, antes que pudesse recuar, ela bateu. Entre! A voz dele, grave, firme, Maisa. Sentiu um arrepio percorrer a espinha. Era a mesma voz. Depois de tanto tempo, ainda era a mesma voz. Ela girou a maçaneta devagar e empurrou a porta. E lá estava ele. Gael estava de pé ao lado de uma mesa enorme, cheia de plantas arquitetônicas, com os braços cruzados e o olhar fixo nela. Ele usava uma camisa social branca, com as mangas dobradas até os cotovelos, calça de alfaiataria escura e um relógio caro no pulso. O cabelo estava mais curto, mais arrumado. O rosto mais maduro. A barba por fazer dava um ar sério, quase intimidador. Mas os olhos continuavam os mesmos, castanhos, profundos, intensos. E naquele momento, quando os olhares deles se encontraram, Maisa sentiu como se 10 anos tivessem desaparecido. Como se ela ainda fosse aquela garota de 19 anos, apaixonada, ingênua, sonhadora. Maísa. Ele disse o nome dela devagar, como se estivesse testando o peso da palavra. Ela tentou responder, mas a voz falhou. Apenas acenou com a cabeça e fechou a porta atrás de si. Gael permaneceu onde estava, mas algo no olhar dele mudou.
Surpresa? Confusão? Mágoa? Maisa não conseguia decifrar. Você está diferente, ele disse por fim. A voz mais baixa agora. Você também. Um silêncio pesado caiu entre eles. O tipo de silêncio que carrega anos de coisas não ditas. Gael foi o primeiro a se mexer. Apontou para a cadeira em frente à mesa. Senta. Maisa obedeceu, as pernas quase falhando. Ela se sentou devagar. Colocou a mochila no colo e apertou as mãos uma contra a outra para disfarçar o tremor. Gael deu a volta na mesa e sentou-se na cadeira de frente para ela. Cruzou os braços de novo, o olhar fixo, como se estivesse se protegendo. Então ele começou a voz controlada. O que aconteceu há 9 anos que é tão urgente agora? Maisa respirou fundo. Não havia jeito fácil de dizer aquilo. Você tem uma filha, Gael. O rosto dele congelou. Por um longo momento, ele simplesmente ficou olhando para ela, como se tentasse processar as palavras. O quê? Você tem uma filha. Maisa repetiu, a voz mais firme agora. Ela se chama Luna, tem 9 anos e está morrendo. Gael se levantou de repente, a cadeira raspando no chão. Ele passou a mão pelo cabelo, deu alguns passos para trás, virou-se de costas para ela. Isso não é verdade, é sim, não é. Ele virou-se de novo, os olhos cheios de algo que Maisa não conseguia nomear. Raiva? Medo? Se eu tivesse uma filha, você teria me contado. Você teria te contado como, Gael? A voz de Maisa saiu mais alta do que ela pretendia. Você sumiu. Foi embora sem dar explicação, sem atender minhas ligações, sem responder nada. E quando eu descobri que estava grávida, você já estava aqui, vivendo sua vida nova, sem olhar para trás. Gael ficou em silêncio, mas o maxilar dele estava travado. Ele desviou o olhar, como se não conseguisse encará-la. Eu tentei, Maisa continuou, a voz embargada agora. Eu tentei te encontrar, tentei te avisar, mas você não quis saber de mim. Então eu criei ela sozinha. Sozinha, Gael. Durante 9 anos. Ele fechou os olhos e passou a mão pelo rosto, claramente abalado. Por que você está me contando isso agora? Porque ela precisa de você. Maisa se levantou, os olhos marejados. Ela está com insuficiência renal. Precisa de um transplante urgente. Eu fiz o teste. Meus pais fizeram. Ninguém é compatível. Você é a última esperança dela. Gael abriu os olhos lentamente e olhou para ela. Havia dor ali. Dor profunda. Você está pedindo para eu doar um rim para uma criança que eu nem sei se é minha? A frase cortou Maisa como uma lâmina. Ela sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Ela é sua, Gael, olha. Maisa pegou o celular com as mãos tremendo e mostrou uma foto de Luna. Olha para ela e me diz que não é. Gael pegou o celular, devagar, e olhou para a tela. E então algo nele quebrou. A menina na foto tinha os mesmos olhos castanhos dele, o mesmo formato do rosto, o mesmo sorriso torto que ele fazia quando criança. Ele entregou o celular de volta, mas não conseguiu dizer nada. Apenas ficou ali parado, perdido. Eu não estou pedindo por mim, Maisa disse, a voz fraca. Eu sei que você me odeia. Sei que não quer nada comigo. Mas ela é inocente. Ela não pediu para nascer. Não pediu para estar doente. E ela não merece morrer por causa dos nossos erros. Gael ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, a voz estava rouca. Eu nunca te odiei. Maisa. Ela olhou para ele surpresa. Eu vou fazer o teste, ele continuou. Mas depois, a gente precisa conversar. De verdade. Maisa acenou, enxugando as lágrimas. Obrigada. Gael não respondeu. Apenas voltou a olhar para a foto de Luna no celular dele, como se tentasse entender como sua vida havia mudado completamente em questão de minutos. E Maisa saiu daquela sala com o coração aos pedaços, mas com uma pequena centelha de esperança acesa. Gael fez o teste de compatibilidade 2 dias depois. Maisa o acompanhou ao hospital em silêncio. Eles mal trocaram palavras durante o trajeto. Apenas os sons da cidade preenchiam o espaço entre eles. Mas havia algo diferente no ar. Uma tensão que não era só raiva ou mágoa. Era algo mais profundo, mais antigo. Era tudo aquilo que nunca foi dito. Depois da coleta de sangue, o médico informou que o resultado levaria alguns dias. Gael apenas acenou. Agradeceu e saiu da sala com as mãos nos bolsos, o olhar distante. Maisa o seguiu até o estacionamento, sem saber exatamente o que falar.
Quando chegaram perto do carro dele, um sedã preto e reluzente, Gael parou e virou-se para ela. Onde você está hospedada? Maisa hesitou. Num hotel perto da rodoviária. Ele franziu a testa. Que hotel? Um simples, barato. Gael suspirou e balançou a cabeça. Pega suas coisas. Você vai ficar no meu apartamento. Não precisa... Maísa, ele a interrompeu. A voz firme, mas não agressiva. Você veio até aqui por causa da nossa filha. Não vou deixar você ficar num lugar ruim. Pega suas coisas. Ela quis discutir. Quis dizer que não precisava da ajuda dele. Mas a verdade era que o dinheiro estava curto. E cada centavo economizado faria diferença para o tratamento de Luna. Então, ela apenas acenou. O apartamento de Gael ficava num bairro nobre de São Paulo, num prédio alto com portaria 24 horas e vista para a cidade. Maisa entrou no elevador ao lado dele, sentindo-se cada vez mais deslocada. Aquele não era o mundo dela. Nunca seria, quando as portas do elevador se abriram direto no apartamento. Um loft moderno e espaçoso com pé direito alto, móveis minimalistas e grandes janelas. Maisa ficou parada na entrada, sem saber ao certo o que fazer. Fica à vontade, Gael disse jogando as chaves numa mesinha perto da porta. O quarto de hóspedes é ali. Tem banheiro privativo. Se precisar de alguma coisa, me avisa. Maisa murmurou um obrigada baixinho e seguiu até o quarto indicado. Era clean, organizado, com uma cama de casal impecável e uma vista para a cidade iluminada. Ela deixou a mochila no chão e sentou na beirada da cama exausta. Não fisicamente, mas emocionalmente. Ver Gael de novo estava sendo mais difícil do que ela imaginou, porque por mais que ela quisesse odiá-lo, por mais que tentasse manter a raiva acesa, uma parte dela, aquela parte boba e apaixonada que nunca cresceu, ainda sentia algo por ele, e isso a apavorava. Naquela noite, Maisa tomou um banho demorado, tentando lavar a exaustão e a tensão do corpo. Quando saiu, vestiu uma camiseta velha e foi até a cozinha pegar um copo de água. Gael estava lá, sentado no balcão, com uma garrafa de cerveja na mão e o olhar perdido na janela. Ele olhou para ela quando a ouviu entrar. Não consegue dormir? Não. Maisa pegou um copo e encheu com água da geladeira. Você? Também não. Eles ficaram em silêncio por alguns instantes. Maisa sabia que aquele momento chegaria. Sabia que cedo ou tarde eles teriam que conversar de verdade. E foi Gael quem deu o primeiro passo. Por que você nunca foi atrás de mim? Maisa virou-se para ele, surpresa pela pergunta direta. Como assim? Você disse que tentou, mas não tentou de verdade. Você podia ter vindo aqui, podia ter me procurado pessoalmente, mas não veio. Maisa sentiu a raiva subir. Você está falando sério? Você sumiu, Gael. Sumiu sem dar satisfação, sem responder nada. E você acha que eu ia correr atrás de alguém que deixou claro que não queria mais nada comigo? Eu nunca disse isso. Não precisava dizer. A voz de Maisa saiu mais alta agora. Você foi embora. Isso já dizia tudo. Gael bateu a garrafa no balcão com força e se levantou. Eu fui embora porque não tinha escolha. Todo mundo tem escolha. Não, Maisa. Eu não tinha. Ele passou a mão pelo cabelo, claramente frustrado. Meu pai morreu. De repente. E minha mãe ficou doente logo depois. Eu precisava trabalhar, precisava pagar as contas, precisava cuidar dela. Maisa ficou em silêncio, o coração apertando. Eu vim para cá porque tinha uma oportunidade de emprego. Uma oportunidade real de ganhar dinheiro e mandar para ela. Mas o trabalho era puxado. Eu ficava mais de 12 horas por dia no escritório. Eu mal tinha tempo de respirar, quanto mais de ligar para alguém. Mas você podia ter explicado isso. Maisa disse, a voz mais baixa agora. Podia ter me contado. E como? Gael a encarou, os olhos marejados. Toda vez que eu tentava ligar, você recusava. Toda mensagem que eu mandava, você ignorava. Você me bloqueou. Maisa, você me cortou da sua vida antes que eu pudesse explicar qualquer coisa. Maisa sentiu as lágrimas escorrerem, porque ele estava certo. Ela havia bloqueado ele. Mas só depois de semanas tentando, só depois de perceber que ele não respondia, que ele não ligava, que ele simplesmente desapareceu. Eu estava sofrendo, ela sussurrou. Eu estava destruída. E você não estava lá.
Eu também estava destruído. Maisa! A voz de Gael saiu rouca. Eu perdi meu pai. Quase perdi minha mãe. E perdi você. Perdi tudo de uma vez. Eles ficaram ali, um de frente para o outro, com anos de dor entre eles. E pela primeira vez, Maisa percebeu que talvez nenhum dos dois fosse totalmente culpado. Talvez eles fossem apenas duas pessoas que amaram demais, sofreram demais e não souberam lidar com a distância. Gael respirou fundo e limpou os olhos com as costas da mão. Eu nunca parei de pensar em você. Nunca. Maisa sentiu o peito apertar. Eu também não. Ele deu um passo em direção a ela. E outro e mais um. Até que estava bem perto, tão perto, que Maisa conseguia sentir o calor do corpo dele. Eu sinto muito, Gael sussurrou. Por tudo. Por ter ido embora. Por não ter lutado mais. Por não estar lá quando você precisou. Maisa fechou os olhos, as lágrimas caindo livremente agora. Eu também sinto. Por ter te bloqueado. Por não ter dado uma chance para você explicar. Por ter criado ela sozinha quando você merecia saber. Gael levantou a mão devagar e enxugou uma lágrima do rosto dela com o polegar. O toque era suave, quase hesitante, como se ele tivesse medo de quebrá-la. Eu quero conhecer ela, ele disse, a voz embargada. Quero conhecer minha filha. Maisa abriu os olhos e olhou para ele. E ali, naquele olhar, ela viu algo que não via há muito tempo. Sinceridade, dor e talvez amor. Então vem comigo, ela sussurrou. Quando o resultado sair, vem comigo pro interior. Conhece ela, fica com a gente por um tempo. Gael acenou, passando a mão pelo rosto dela mais uma vez, como se precisasse ter certeza de que aquilo era real. Eu vou. E então, num impulso que nenhum dos dois conseguiu controlar, ele a puxou para um abraço. Um abraço apertado, desesperado, cheio de anos de saudade. Maisa se agarrou a ele, como se estivesse se segurando para não desmoronar. E pela primeira vez em 10 anos, ela se permitiu sentir de novo. O resultado da compatibilidade veio 3 dias depois. Maisa estava sentada na sala do apartamento de Gael, mexendo nervosamente no celular, quando ele entrou com um envelope na mão. O rosto dele estava sério, mas havia algo diferente nos olhos, uma mistura de alívio e medo. Abriu? Ela perguntou, levantando-se do sofá. Gael balançou a cabeça e estendeu o envelope para ela. Quero que a gente abra juntos. Maisa pegou o envelope com as mãos tremendo. Aquele pedaço de papel carregava o futuro da filha dela. O futuro deles. Ela rasgou devagar, tirou a folha e leu as primeiras linhas. Tese e Tissendersambomos. Compatibilidade confirmada. Doador apto para transplante renal. As pernas dela falharam. Maisa caiu sentada no sofá, a folha escapando das mãos, e começou a chorar. Mas dessa vez eram lágrimas de alívio, de esperança, de gratidão. Gael se ajoelhou na frente dela e segurou as mãos dela entre as suas. Eu vou salvar ela. Maisa, eu prometo. Ela apenas acenou, incapaz de falar, e quando finalmente conseguiu olhar para ele através das lágrimas, sussurrou, obrigada. 2 dias depois, eles pegaram a estrada de volta para o interior. Gael dirigia, Maisa no banco do carona, os olhos fixos na paisagem que mudava de cinza para verde, conforme se afastavam da cidade grande. Nenhum dos dois falava muito, mas o silêncio não era desconfortável. Era quase pacífico. A certa altura, Gael ligou o rádio. Uma música antiga começou a tocar. Uma daquelas que eles costumavam ouvir juntos, anos atrás. Maisa reconheceu na hora, e quando olhou para ele, viu que ele também. Você lembra dessa? Gael perguntou, um meio sorriso nos lábios. Como eu ia esquecer? Você tocava no violão toda hora. Ele riu baixinho. Eu tocava porque você pedia. Eu pedia porque você tocava mal, ela provocou. E dessa vez, conseguiu sorrir de verdade. Gael fingiu ofensa, mas estava sorrindo também. E por alguns minutos, foi como se eles tivessem voltado no tempo. Como se fossem apenas 2 jovens apaixonados, sem mágoas, sem dores, sem passado. Mas então a música acabou e a realidade voltou. Quando chegaram à casa de Maisa, já era final de tarde. O sol estava descendo, tingindo o céu de laranja e rosa. Gael desceu do carro devagar, olhando ao redor, com uma expressão que Maisa não conseguiu decifrar. Nostalgia? Tristeza? Está igualzinha, ele murmurou. Não mudou muita coisa. Eles entraram pela varanda.
E foi quando Maisa ouviu a voz aguda e animada vindo de dentro da casa. Mãe, você voltou. Luna apareceu correndo pela porta, os olhos brilhando. Mas quando viu Gael parado ao lado da mãe, ela parou no meio do caminho, curiosa. Quem é ele? Maisa olhou para Gael, que estava completamente congelado, os olhos fixos na menina. Ele parecia estar tentando gravar cada detalhe do rosto dela. Os olhos castanhos, o cabelo ondulado, o sorriso tímido. Luna, esse é um amigo da mamãe. O nome dele é Gael. Luna inclinou a cabeça, ainda observando ele com curiosidade. Oi, Gael. Oi, Luna. A voz dele saiu rouca, carregada de emoção. A menina sorriu e correu de volta para dentro, chamando a avó para avisar que a mãe tinha chegado. Assim que ela saiu, Gael soltou o ar que estava segurando e passou a mão pelo rosto. Ela é perfeita. Maisa sentiu o peito apertar. Ela é. Nos dias seguintes, Gael ficou hospedado na casa de Maisa. Ele dormia no quarto de hóspedes, mas passava a maior parte do tempo com Luna. A menina, curiosa e carinhosa por natureza, rapidamente se apegou a ele. Eles montavam quebra-cabeças juntos, assistiam desenhos, e Gael até ajudou ela a fazer a lição de casa. Maisa observava de longe, o coração dividido, porque ver os dois juntos era lindo, mas também doía. Doía pensar em tudo o que eles perderam, em todos os anos que Luna cresceu sem o pai, em todos os momentos que Gael não pôde estar presente. Mas havia algo mais, algo que Maisa tentava negar, mas que crescia a cada dia. Ela ainda sentia algo por ele. E pior, ele parecia sentir também. Numa noite depois que Luna dormiu, Maisa estava na cozinha preparando chá, quando Gael apareceu. Posso fazer companhia? Ela acenou, e ele se sentou à mesa. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas ouvindo o som da água fervendo. Obrigado, Gael disse de repente. Maisa olhou para ele confusa. Por quê? Por ter criado ela tão bem, por ter sido mãe e pai ao mesmo tempo, por ter dado para ela tudo o que eu não pude dar. Maisa sentiu um nó na garganta. Eu fiz o que qualquer mãe faria. Não, você fez mais do que isso. Ele a encarou com uma intensidade que a fez desviar o olhar. Você é incrível, Maisa, sempre foi. Ela não soube o que responder. Serviu o chá em silêncio e sentou-se à mesa, de frente para ele. Você também mudou, ela disse por fim. Está mais maduro, mais sério. Gael deu um meio sorriso. A vida faz isso com a gente. Faz mesmo. Eles ficaram conversando por horas, sobre tudo, sobre nada, sobre o passado, o presente, e até timidamente sobre o futuro. E quanto mais conversavam, mais Maisa percebia o quanto sentia falta disso, de conversar com alguém que realmente a entendia, de não estar sozinha. A certa altura, Gael esticou a mão sobre a mesa e tocou a dela, levemente, quase por instinto. Maisa olhou para a mão dele sobre a sua e sentiu o coração disparar. Ela deveria puxar a mão, deveria se afastar, mas não conseguiu. Maisa. A voz dele era baixa, hesitante. Eu sei que a gente não pode voltar no tempo. Sei que eu estraguei tudo, mas será que a gente não pode tentar de novo? Começar do zero? Ela olhou nos olhos dele e viu sinceridade, viu esperança, viu medo. Eu não sei se consigo, Gael, ela sussurrou. Eu não sei se consigo confiar de novo. Eu entendo, ele apertou a mão dela com delicadeza. Mas me dá uma chance. Só isso, uma chance de provar que eu mudei, que eu não vou embora de novo. Maisa sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, porque ela queria acreditar, queria tanto acreditar. Vamos devagar, ela disse por fim. Gael sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Devagar está ótimo. No dia seguinte, Gael acordou cedo e preparou o café da manhã para todos. Luna ficou encantada com as panquecas tortas que ele fez. E Maisa riu pela primeira vez em muito tempo. Uma risada leve, espontânea, verdadeira. Depois do café, Gael sugeriu que fossem dar uma volta. Os três caminharam até a beira do riacho, que passava perto da propriedade. Luna corria à frente, colhendo flores silvestres, enquanto Maisa e Gael caminhavam lado a lado. Em determinado momento, ao passar por uma parte estreita da trilha, Gael instintivamente segurou a mão de Maisa para ajudá-la. Ela aceitou. E quando a trilha se alargou de novo, nenhum dos dois soltou. Eles continuaram andando de mãos dadas, em silêncio.
enquanto Luna brincava à frente. E pela primeira vez em 10 anos, Maisa se permitiu sentir algo além de dor. Ela se permitiu sentir esperança. Quando o sol começou a se pôr, eles voltaram para casa. Luna estava cansada e foi direto tomar banho. Maisa ficou na varanda, observando o céu mudar de cor quando Gael se aproximou. "Posso ficar aqui com você?" Ela acenou, e ele se sentou ao lado dela no banco de madeira. Ficaram ali em silêncio, apenas apreciando a paisagem. E quando Maisa sentiu o ombro dele roçar no seu, ela não se afastou. Encostou a cabeça no ombro dele, e Gael devagar passou o braço ao redor dela. Não houve beijo, não houve declarações. Apenas aquele momento. Simples, suave, cheio de promessas não ditas. E talvez, só talvez, o amor estivesse começando a voltar. Os dias seguintes trouxeram uma leveza que Maisa não sentia há anos. Gael se integrou à rotina da casa de forma natural. Ajudava nas tarefas, brincava com Luna e sempre encontrava um jeito de estar perto de Maisa. Pequenos gestos, um toque no ombro ao passar, um sorriso de canto, um olhar que durava um segundo a mais. E Maisa, mesmo tentando se proteger, sentia as paredes ao redor do coração começarem a rachar. Numa manhã de sábado, Luna acordou reclamando de dores. Nada grave, mas o suficiente para que Maisa decidisse levá-la ao médico em uma cidade vizinha, onde havia um especialista que acompanhava o caso. Gael se ofereceu para dirigir, e Maisa aceitou sem hesitar. Depois da consulta que correu bem, apenas ajustes na medicação, eles deixaram Luna com Dona Teresa por algumas horas e seguiram para a farmácia buscar os remédios. A cidade vizinha era pequena, mas maior que a deles. Tinha uma pracinha no centro, lojas antigas e um ar de nostalgia que fez Maisa sorrir. "Lembra quando a gente vinha aqui escondido?" Gael perguntou enquanto estacionava o carro. Maisa riu. "Lembro. Você dizia para os seus pais que ia ajudar na feira. E eu inventava qualquer desculpa para sair. E a gente ficava horas naquela sorveteria." Ele apontou para um prédio antigo na esquina. "Ela ainda existe." Maisa olhou para o lugar e sentiu uma onda de saudade. "A gente era tão bobo?" "Era." Gael sorriu, mas havia carinho na voz. "Mas era feliz." Eles desceram do carro e foram até a farmácia. Depois de pegar os medicamentos, Gael sugeriu que comprassem sorvete, só pela lembrança. Maisa concordou. E os dois entraram na sorveteria como dois adolescentes revisitando o passado. Sentaram-se na mesma mesa de sempre, perto da janela com vista para a pracinha. Pediram os mesmos sabores de antigamente, e por alguns minutos foi como se o tempo não tivesse passado. "Você ainda coloca chocolate granulado no sorvete de morango?" Gael perguntou, observando ela fazer exatamente isso. "Sempre." Maisa sorriu. "E você ainda come de limão mesmo odiando azedo?" "Não odeio. Só se tolero." Ela riu e ele também. E enquanto conversavam sobre lembranças bobas, músicas antigas, brigas idiotas que tiveram, Maisa percebeu algo. Ela estava feliz. Genuinamente feliz. E isso a assustou. Quando saíram da sorveteria, o céu já estava começando a escurecer. Nuvens pesadas se acumulavam no horizonte. E o vento tinha ficado mais frio. "Acho que vai chover", Maisa comentou, olhando para cima. "A gente consegue voltar antes", Gael disse, mas não parecia muito convencido. Eles entraram no carro e pegaram a estrada de volta. No começo não estava tudo bem, mas a chuva começou devagar, algumas gotas esparsas, e em poucos minutos virou um temporal. Gael diminuiu a velocidade, tentando enxergar através do para-brisa embaçado. Mas então, o motor começou a fazer um barulho estranho, e de repente o carro morreu. "Não acredito", Gael murmurou, tentando dar a partida de novo. Nada. Maisa olhou ao redor. Eles estavam numa estrada secundária, cercada de árvores sem sinal de celular. "E agora?" Gael suspirou. "Vou ter que esperar a chuva. Passar um pouco para ver o que é." Mas a chuva não diminuiu. Pelo contrário, ficou mais forte. O vento sacudia o carro, e logo a água começou a entrar pelas frestas da porta. "Vamos ter que sair", Maisa disse. "Para onde?" Ela apontou para uma árvore grande e frondosa a alguns metros dali. "Ali, pelo menos tem cobertura." Gael olhou para ela hesitante. "Você vai se molhar." "Já estou molhada."
Eles saíram correndo do carro, a chuva os encharcando em segundos. Maisa tropeçou numa pedra, mas Gael a segurou pelo braço antes que ela caísse. Correram juntos até a árvore e se abrigaram embaixo dos galhos, ofegantes pingando água. Maisa começou a rir. Não sabia bem por quê. Talvez fosse o absurdo da situação. Talvez fosse o jeito que Gael estava olhando para ela, molhado, bagunçado, mas com aquele meio sorriso que ela conhecia tão bem. Do que você está rindo? Ele perguntou, mas estava sorrindo também. De nós sempre arrumamos confusão. Sempre. Gael passou a mão pelo cabelo molhado, tirando a água do rosto. Mas pelo menos a companhia é boa. Maisa parou de rir e olhou para ele. Realmente olhou. E viu o homem que ele se tornou. Mas também viu o menino que ela amou. Viu os dois ao mesmo tempo. E percebeu que nunca tinha parado de amar nenhum deles. Gael deu um passo em direção a ela, e outro, até que estava perto demais, tão perto que Maisa conseguia sentir o calor do corpo dele, mesmo com a chuva fria ao redor. Maisa. A voz dele era baixa, rouca. Eu não consigo mais fingir. Fingir o quê? Que não sinto nada por você. Ele levantou a mão e afastou uma mecha de cabelo molhado do rosto dela. Que não penso em você o tempo todo. Que não quero te beijar toda vez que você sorri. O coração de Maisa disparou. Ela deveria recuar. Deveria dizer que era cedo demais. Que eles precisavam ir devagar. Mas as palavras não saíram. Porque ela também queria. Queria tanto, Gael. Me diz para parar. Ele sussurrou, aproximando o rosto do dela. Me diz e eu paro. Mas Maisa não disse nada. Apenas fechou os olhos. E então finalmente ele a beijou. Foi um beijo devagar no começo, hesitante. Como se ele tivesse medo de que ela fosse desaparecer. Mas quando Maisa correspondeu, quando ela entrelaçou os dedos nos cabelos molhados dele e o puxou mais perto, o beijo se aprofundou. Era desespero. Era saudade. Era 10 anos de dor, de mágoa, de amor não dito. Era tudo o que eles nunca conseguiram expressar com palavras. Gael a prensou suavemente contra o tronco da árvore, as mãos dele segurando o rosto dela como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Maisa se agarrou a ele, sentindo as lágrimas se misturarem com a chuva no rosto. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes, as testas ainda encostadas uma na outra. Eu nunca parei de te amar, Gael sussurrou. Nunca. Maisa abriu os olhos e o que viu no olhar dele a fez tremer. Verdade, pura e simples. Mas então a realidade bateu. E com ela o medo. A gente não pode, ela disse a voz fraca. Por que não? Porque eu não posso me machucar de novo, Gael. E mais importante, não posso deixar a Luna se machucar. Ela já está se apegando a você. Se você for embora de novo... Eu não vou. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, forçando ela a olhar nos olhos dele. Eu não vou embora, Maisa, eu juro. Você já jurou antes. A frase saiu mais dura do que ela pretendia, mas era verdade. E Gael sabia disso. Ele fechou os olhos, respirou fundo e encostou a testa na dela de novo. Eu sei, e eu vou passar o resto da minha vida tentando compensar. Mas você precisa me dar uma chance. Só uma. Maisa queria acreditar. Queria tanto. Mas o medo era maior. Ela se afastou devagar, enxugando as lágrimas, e começou a caminhar de volta para o carro. A chuva tinha diminuído, mas ainda caía fina e persistente. Gael a seguiu em silêncio. Conseguiram fazer o carro funcionar meia hora depois. Era só o motor que tinha afogado. A volta para casa foi silenciosa, pesada. Nenhum dos dois sabia o que dizer. Quando chegaram, Luna já estava dormindo. Dona Teresa deu boa noite e foi embora. Maisa foi direto para o quarto sem olhar para Gael. Ele ficou na sala, sozinho, segurando a cabeça entre as mãos. Porque pela primeira vez, ele havia se permitido sentir de novo, se permitido amar de novo. E ela havia recuado, mas Gael não ia desistir. Não dessa vez. Ele a havia perdido uma vez. Não ia perder de novo. Os dias que se seguiram foram estranhos. Maisa e Gael mal se falavam, mas os olhares diziam tudo. Ele respeitou o espaço dela, mas não foi embora. Continuou ali ajudando com Luna, participando da rotina, mostrando, através de ações, não de palavras, que tinha a intenção de ficar. E Maisa observava. Observava a forma como ele brincava com a filha, a paciência que tinha ao explicar a lição de matemática, o jeito carinhoso como arrumava o cabelo de Luna.
e o coração dela ia amolecendo, mesmo contra a vontade, até que chegou a notícia que mudaria tudo. Era uma quinta-feira de manhã quando o telefone tocou. Maisa atendeu e ouviu a voz calma, mas séria do Dr. Henrique. Maisa, conseguimos uma vaga. A cirurgia está marcada para daqui a 3 dias. O mundo parou. 3 dias. Luna seria operada em 3 dias. Maisa agradeceu com a voz embargada. Desligou o telefone e ficou parada no meio da sala, tremendo. Gael, que estava na cozinha, percebeu na hora que algo tinha acontecido. O que foi? A cirurgia. É daqui a 3 dias. Ele ficou pálido. Passou a mão pelo rosto, respirou fundo, mas então se aproximou dela e segurou suas mãos. Vai dar tudo certo. Maisa balançou a cabeça, as lágrimas começando a cair. E se não der? E se algo der errado? E se eu perder ela, Gael? Você não vai perder. Ele a puxou para um abraço apertado, a voz firme, mas cheia de emoção. Eu não vou deixar. E pela primeira vez em dias, Maisa se permitiu desmoronar nos braços dele. Os 3 dias passaram rápido demais. Maisa tentou manter a normalidade para Luna, mas por dentro estava em frangalhos. Gael fez questão de passar cada minuto que podia com a filha. Eles desenharam juntos, assistiram filmes e uma noite, ele até pegou o violão velho que estava guardado no armário e tocou para ela. Luna ficou encantada. Você toca muito bem, ela disse, os olhos brilhando. Gael sorriu, mas Maisa viu a emoção no olhar dele. Ele estava se despedindo, mesmo sem dizer. Na véspera da cirurgia, depois que Luna dormiu, Gael foi até o quarto de Maisa. Ela estava sentada na cama, abraçando os joelhos, o olhar perdido. Posso entrar? Ela acenou, e ele se sentou ao lado dela, deixando um espaço respeitoso entre eles. Não consegui dormir, Maisa sussurrou. Eu também não. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas ouvindo o som da noite lá fora. Eu estou com medo, ela confessou, a voz quebrando. Muito medo. Gael virou-se para ela e, sem pedir licença, puxou ela para mais perto. Maisa não resistiu, encostou a cabeça no ombro dele e deixou as lágrimas caírem. Eu também estou, ele admitiu. Mas a gente vai passar por isso, juntos. Maisa fechou os olhos, sentindo o calor dele, o cheiro dele, a batida firme do coração dele. Você sempre esteve aqui, não é? Ela sussurrou. Como assim? Aqui. Ela colocou a mão no próprio peito. Você nunca saiu daqui. Mesmo quando eu tentei te esquecer. Mesmo quando eu tentei odiar você. Gael virou o rosto dela para ele, os olhos marejados. E você nunca saiu daqui. Ele tocou o próprio peito. Nunca, Maisa. Ele beijou a testa dela, devagar, com reverência, como se aquele beijo fosse uma promessa. E Maisa, pela primeira vez desde o beijo na chuva, não recuou. E no dia da cirurgia, eles chegaram ao hospital antes do amanhecer. Luna estava calma, assustadoramente calma. Ela segurava a mão da mãe de um lado e a de Gael do outro, andando pelo corredor como se fosse apenas mais um dia. Vai doer? Ela perguntou, olhando para Gael. Ele se ajoelhou na frente dela e segurou as mãozinhas pequenas entre as suas. Você vai dormir, e quando acordar tudo já vai ter passado. E eu vou estar lá. Sua mãe vai estar lá. Gente não vai sair do seu lado. Você promete? A voz dele falhou, mas ele forçou um sorriso. Prometo. Luna sorriu e, para surpresa de todos, abraçou ele com força. Eu gosto de você, Gael. Ele fechou os olhos, apertando ela contra o peito, e Maisa viu uma lágrima escorrer pelo rosto dele. Eu também gosto muito de você, pequena. Quando chegou a hora, os enfermeiros vieram buscar Luna. Maisa a beijou 1000 vezes, segurou a mão dela até o último segundo e só soltou quando a porta da sala cirúrgica se fechou. Então ela desmoronou. Gael a segurou antes que ela caísse, puxou ela para o corredor e sentou com ela num banco. Maisa chorava descontroladamente, agarrada a ele, e Gael apenas segurava ela, deixando ela desabar. Ela vai ficar bem, ele repetia como um mantra. Ela vai ficar bem. Mas ele também estava apavorado, porque dali a pouco seria a vez dele. E pela primeira vez na vida, Gael entendeu o real significado de amor incondicional. Ele estava prestes a dar parte de si, literalmente, para salvar uma menina que mal conhecia.
mas que já amava mais do que imaginava ser possível. 2 horas depois foi a vez de Gael entrar. Ele se levantou, tentando parecer calmo, mas Maisa viu o medo nos olhos dele. Ela segurou a mão dele antes que ele fosse. Gael, está tudo bem, ele disse, mas a voz estava trêmula. Eu preciso te falar uma coisa. Ele parou e olhou para ela. Se alguma coisa der errado, não vai dar, mas se der, ela insistiu, as lágrimas escorrendo. Eu preciso que você saiba que eu te amo, ainda te amo, sempre te amei. Gael ficou sem ar. Ele voltou até ela, segurou o rosto dela entre as mãos e a beijou. Não foi um beijo desesperado como o da chuva. Foi um beijo suave, profundo, cheio de promessas. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Nada vai dar errado, porque eu prometi para Luna que ia estar lá quando ela acordasse. E eu não quebro mais promessas. Ele a beijou mais uma vez, rápido, quase urgente, e então seguiu com os enfermeiros. Maisa ficou sozinha na sala de espera, abraçando a si mesma, tremendo. Dona Teresa chegou pouco depois, e as duas se sentaram juntas em silêncio, rezando. As horas se arrastaram. Cada minuto parecia uma eternidade. Maisa não conseguia ficar parada. Andava de um lado para o outro, olhando para o relógio, para a porta, para qualquer coisa que pudesse dar alguma pista. Até que finalmente a porta se abriu. O Dr. Henrique saiu, ainda com a roupa cirúrgica, mas com um sorriso cansado no rosto. Maisa. Ela se levantou de um pulo, o coração na garganta. Como ela está? A cirurgia foi um sucesso. O rim está funcionando perfeitamente. Luna está na recuperação. Maisa desabou no chão chorando de alívio. Dona Teresa a abraçou chorando também. E o Gael? Maisa perguntou entre soluços. Ele também está bem. Foi um guerreiro. Deve acordar em algumas horas. Maisa cobriu o rosto com as mãos e agradeceu em silêncio. Agradeceu a Deus, ao destino, a Gael, porque ele havia salvado a filha deles e talvez, sem saber, tivesse salvado ela também. Horas depois, Maisa estava sentada, ao lado da cama de Luna. Quando a menina começou a abrir os olhos devagar, ela estava pálida, fraca, mas viva. Mãe? A voz dela saiu baixinha. Estou aqui, meu amor. Maisa segurou a mãozinha dela, chorando. Estou aqui. Deu tudo certo? Deu tudo certo. Luna sorriu fraco e fechou os olhos de novo, voltando a dormir, e Maisa ficou ali, segurando a mão da filha, sentindo pela primeira vez em meses que talvez tudo fosse realmente ficar bem. Maisa passou a noite alternando entre o quarto de Luna e o de Gael. Os dois estavam na mesma ala, mas em quartos separados. Ela não conseguia ficar longe de nenhum dos dois por muito tempo. Verificava Luna, que dormia tranquila, conectada a monitores que apitavam suavemente. Depois ia até Gael, que ainda estava sob efeito da anestesia, o rosto sereno, mas cansado. Ela se sentou ao lado da cama dele, observando o peito subir e descer no ritmo lento da respiração. E, pela primeira vez, permitiu-se sentir tudo o que havia reprimido nos últimos dias: gratidão, amor, medo de perder, medo de se entregar. Mas, acima de tudo, a certeza de que não queria mais viver sem ele. Maisa segurou a mão de Gael com delicadeza, entrelaçando os dedos nos dele, e sussurrou: obrigada por ter voltado, por ter ficado, por ter salvado ela. Ela encostou a testa na mão dele e deixou as lágrimas caírem mais uma vez, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Gael acordou no meio da manhã seguinte. Abriu os olhos devagar, piscando contra a luz clara do quarto, tentando entender onde estava. A dor na lateral do corpo veio primeiro, aguda, mas suportável. E então ele lembrou. A cirurgia, Luna, Maisa. A voz dele saiu rouca. Estou aqui. Ela apareceu imediatamente ao lado da cama, os olhos inchados de tanto chorar, mas com um sorriso no rosto. Está tudo bem. Você está bem. E a Luna? Está ótima. O rim está funcionando perfeitamente. Ela já acordou. Está estável. Gael fechou os olhos, soltando um suspiro longo de alívio. A mão dele apertou a de Maisa com força. Graças a Deus. Graças a você, Maisa corrigiu, a voz embargada. Você salvou ela, Gael. Ele abriu os olhos e olhou para ela. E o que viu no olhar de Maisa fez o peito dele apertar. Amor, puro e simples. Eu faria de novo, ele sussurrou. 1000 vezes. Maisa se inclinou e beijou a testa dele.
demorando ali por alguns segundos, os olhos fechados. Eu sei. 2 dias depois, Gael já conseguia andar pelo corredor com ajuda. Ele insistiu em ir ver Luna, mesmo contra as recomendações do médico de descansar mais. Maisa não teve coragem de negar. Eles entraram no quarto dela juntos. Luna estava acordada, sentada na cama, desenhando num caderno que a avó havia trazido. Quando viu Gael, o rostinho dela se iluminou. Gael! Ele sorriu mesmo com a dor e se aproximou devagar. Oi, pequena. Como você está? Estou bem. O médico disse que o rim está funcionando direitinho. Ela fez uma pausa, o olhar ficando mais sério. Foi você que me deu, né? Gael trocou um olhar rápido com Maisa, que acenou levemente dando permissão. Ele se sentou na beirada da cama com cuidado. Foi? Luna ficou em silêncio por um momento, processando. Então, com aquela sabedoria infantil que às vezes assustava Maisa, ela perguntou, por quê? Porque eu queria te ajudar, mas você mal me conhece. Gael engoliu seco, sentindo a emoção subir pela garganta. Eu sei, mas eu queria conhecer, e eu queria que você ficasse bem. Luna inclinou a cabeça, estudando ele com aqueles olhos castanhos, tão parecidos com os dele. Minha mãe disse que você é especial, que você veio de longe só para me ajudar. Sua mãe está certa. Luna ficou quieta de novo. E então, com uma voz pequena, quase tímida, ela perguntou, você é meu pai, né? O mundo parou. Maisa congelou ao lado da cama, o coração disparado. Gael ficou sem ar, os olhos marejando instantaneamente. Ele olhou para Maisa, pedindo silenciosamente permissão. E ela, com os olhos cheios de lágrimas, acenou. Gael voltou o olhar para Luna, e com a voz embargada, respondeu, eu sou seu pai. Luna sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. E então, sem avisar, ela se inclinou e abraçou ele com força. Gael fechou os olhos apertando a menina contra o peito e deixou as lágrimas caírem livremente. Pela primeira vez na vida, ele entendeu o que era amor paternal. Entendeu o que era ter alguém que dependia dele, que confiava nele, que o amava sem condições. E ele nunca mais quis largar. Quando se separaram, Luna limpou as próprias lágrimas e perguntou, sorrindo, então agora eu posso te chamar de pai? Gael riu entre as lágrimas. Pode, se você quiser. Eu quero. Maisa, que assistia tudo de pé ao lado da cama, cobriu a boca com as mãos, chorando silenciosamente. Ela nunca imaginou que veria aquele momento. Nunca imaginou que Luna teria um pai. E muito menos que seria Gael. Mas ali estava ele. E estava ficando. Naquela noite, depois que Luna dormiu, Gael foi até o quarto onde Maisa estava descansando no sofá-cama improvisado pelos enfermeiros. Ela estava acordada, olhando para o teto, perdida em pensamentos. Posso entrar? Ele perguntou da porta. Ela se sentou ajeitando os cabelos. Claro. Gael entrou e se sentou ao lado dela, respeitando o espaço, mas perto o suficiente para que os ombros se tocassem. Obrigado, ele disse. Por quê? Por deixar eu conhecer ela, por me dar essa chance. Maisa sorriu, os olhos marejados. Ela precisava de você e acho que eu também. Gael virou-se para ela, o olhar intenso. Maisa, eu não quero voltar para São Paulo. Não quero ficar longe de vocês e o escritório. A sua vida lá? Eu posso trabalhar de qualquer lugar. Posso abrir uma filial no interior. Posso fazer dar certo. Ele segurou a mão dela. Mas eu não posso ficar longe da minha filha. Que não posso ficar longe de você. Maisa sentiu o coração acelerar. Gael, eu sei que você ainda tem medo. Sei que eu te machuquei. Mas eu não vou fazer isso de novo. Eu vou provar para você todos os dias que eu mereço estar aqui. Que eu mereço uma chance. Ela olhou para ele e tudo o que via era sinceridade. Não havia mais promessas vazias. Apenas ações. Apenas presença. Eu também te amo. Ela sussurrou. Nunca parei. Gael sorriu, num sorriso verdadeiro, cheio de alívio. Então me deixa ficar. Não só por ela, por você também. Maisa não respondeu com palavras. Apenas se inclinou e o beijou. Um beijo suave e calmo, cheio de promessas novas. Promessas que dessa vez ela acreditava que seriam cumpridas. Quando se separaram, Gael a puxou para mais perto, abraçando ela com cuidado por causa da cirurgia. Maisa encostou a cabeça no ombro dele. E pela primeira vez em muito tempo, se sentiu segura. Fica comigo hoje,
Ela sussurrou. Eu não vou para lugar nenhum. E eles dormiram ali, abraçados no pequeno sofá-cama do hospital. Não era confortável, não era romântico, mas era real. E era deles. Na manhã seguinte, quando Luna acordou e viu os dois juntos, Gael sentado na cadeira ao lado da mãe, de mãos dadas, conversando baixinho, ela sorriu. Vocês estão namorando? Maisa corou. Mas Gael respondeu sem hesitar. Estamos tentando. Luna deu um sorriso largo. Que bom. Agora a gente é uma família de verdade. Maisa olhou para Gael e os dois sorriram. Porque Luna estava certa. Eles eram finalmente uma família. As semanas seguintes foram de recuperação. Luna melhorava a cada dia, ganhando cor no rosto, energia nas pernas e voltando a ser a menina alegre que Maisa tanto amava. Gael também se recuperava bem, embora ainda sentisse dores quando fazia movimentos bruscos. Mas ele não reclamava. Na verdade, ele parecia mais feliz do que nunca. Ele havia adiado a volta para São Paulo. Primeiro por uma semana, depois por 2. E então simplesmente parou de falar em voltar. Maisa não perguntou. Ela tinha medo da resposta. Medo de que ele dissesse que precisava ir. Medo de que tudo aquilo fosse apenas temporário. Mas Gael tinha outros planos. Numa manhã ensolarada de sábado, enquanto Luna estava na casa dos avós, Gael acordou cedo e saiu sem avisar. Maisa estranhou, mas imaginou que ele tivesse ido resolver algo na cidade. O que ela não esperava era o que encontraria quando voltasse da clínica veterinária no final da tarde. Ao estacionar o carro em frente de casa, Maisa notou algo diferente. O jardim lateral, aquele que ela nunca tinha tempo de cuidar direito, estava completamente transformado. Ela desceu do carro devagar, sem acreditar no que via. Canteiros novos, cheios de flores coloridas. Um pequeno caminho de pedras levando até um banco de madeira que ela não reconhecia. E no centro de tudo, uma árvore jovem recém-plantada, com uma placa pequena de madeira aos pés. Maisa se aproximou, o coração acelerado, e leu a inscrição. Para Luna. Que esta árvore cresça com você, forte e cheia de vida. Ela cobriu a boca com as mãos, os olhos enchendo de lágrimas. Gostou? Ela virou-se e viu Gael parado na varanda, as mãos nos bolsos. Um sorriso tímido no rosto. Ele estava suado, com manchas de terra nas roupas, mas nunca pareceu tão bonito aos olhos dela. Você fez isso? Maisa perguntou, a voz embargada. Fiz. Bem, eu e o seu Joaquim me ajudaram. Ele disse que você sempre quis arrumar esse jardim, mas nunca tinha tempo. Maisa não conseguiu segurar as lágrimas. Ela foi até ele, e antes que pudesse pensar em qualquer outra coisa, o abraçou com força. Obrigada. Gael a envolveu nos braços, encostando o queixo no topo da cabeça dela. Eu queria fazer algo especial. Algo que mostrasse que eu estou aqui de verdade. Que não é só por causa da cirurgia. É porque eu quero estar aqui, com você. Com a Luna? Com a gente? Maisa se afastou um pouco, olhando nos olhos dele. Você tem certeza disso, Gael? Porque você construiu uma vida em São Paulo. Você tem o escritório, os projetos, tudo. E eu posso ter tudo isso aqui também. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Maisa, eu passei 10 anos tentando construir uma vida que fizesse sentido. E consegui. Tenho dinheiro, tenho sucesso, tenho reconhecimento. Mas sabe o que eu não tinha? Ela balançou a cabeça, incapaz de falar. Você. E a Luna, a minha família. E eu percebi que nada disso importa. Se eu não tiver vocês. Maisa sentiu o peito apertar. Mas e se não der certo? E se a gente tentar, vai dar certo? Ele a interrompeu firme. Porque dessa vez eu não vou fugir. Dessa vez eu vou lutar por você, por nós. Maisa fechou os olhos, deixando as palavras dele entrarem, acalmarem os medos, curarem as feridas. Eu também quero isso, ela sussurrou. Eu quero você aqui. Quero a gente. Gael sorriu e então a beijou. Um beijo lento, profundo, cheio de promessas. E quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Então me deixa ficar. De verdade. Fica, ela respondeu, sorrindo entre as lágrimas. Por favor, fica. Naquela noite, depois de jantarem juntos, uma refeição simples, mas cheia de risadas e conversas leves. Maisa e Gael ficaram na varanda, observando as estrelas, sabe?
Maísa começou, quebrando o silêncio confortável. Eu sempre tive medo de confiar de novo, de acreditar que alguém poderia ficar. Gael virou-se para ela. Eu entendo. E eu vou passar o resto da minha vida provando que você pode confiar em mim. Ela sorriu e entrelaçou os dedos nos dele. Você já provou. Eles ficaram ali de mãos dadas em silêncio, mas era um silêncio cheio de paz, de aceitação, de amor. Alguns dias depois, Luna teve alta do hospital. A recuperação estava indo melhor do que o esperado, e os médicos liberaram ela para continuar o tratamento em casa com acompanhamento regular. Quando chegaram em casa, Luna correu, devagar, mas correu, até o jardim novo que Gael havia feito. Ela parou na frente da árvore, leu a placa e virou-se para ele com os olhos brilhando. Você fez isso para mim? Fiz, para você cuidar dela, para ela crescer junto com você. Luna abraçou ele com força e Gael fechou os olhos, sentindo o peito aquecer. Aquilo era tudo o que ele sempre quis: família, pertencimento, amor. Maísa observava da varanda, o coração transbordando. E naquele momento ela soube, tudo ia ficar bem. Naquela noite, depois que Luna dormiu, Gael foi até o quarto de Maísa. Ele bateu levemente na porta e ela abriu já de camisola, os cabelos soltos. Oi, ele hesitou. Eu não quero dormir longe de você. Maísa sentiu o coração acelerar. Ela deu um passo para trás, abrindo espaço para ele entrar. Então não dorme. Gael entrou devagar, fechando a porta atrás de si. Eles ficaram ali, parados um de frente para o outro, a tensão no ar palpável. E então Gael deu o primeiro passo. Segurou o rosto dela entre as mãos e a beijou. Dessa vez, não havia hesitação, não havia medo. Apenas desejo, necessidade, amor. Maísa correspondeu com a mesma intensidade, puxando ele para mais perto. Eles tropeçaram até a cama, os beijos ficando mais urgentes, as mãos explorando, redescobrindo. Quando finalmente se deitaram juntos, não foi apenas físico. Era emocional, era espiritual. Era a reconexão de duas almas que sempre pertenceram uma à outra. Depois eles ficaram deitados lado a lado, respirações ainda aceleradas, corpos entrelaçados. Gael passou os dedos pelos cabelos de Maísa, que estava com a cabeça apoiada no peito dele. Eu te amo, ele sussurrou. Sempre te amei. Eu também te amo, ela respondeu, fechando os olhos. E agora? Agora eu acredito que você vai ficar. Eu vou. Para sempre. E pela primeira vez em 10 anos, Maísa dormiu em paz. Porque finalmente ela não estava mais sozinha. Na manhã seguinte, Luna acordou cedo e foi até o quarto da mãe para acordá-la, como sempre fazia. Mas quando abriu a porta e viu Gael dormindo ao lado da mãe, os dois abraçados, ela sorriu. Fechou a porta com cuidado e foi até a cozinha preparar o café. Ou pelo menos tentar. Porque agora ela tinha uma família de verdade. E nada nunca foi tão perfeito. Os meses que se seguiram foram de reconstrução, não apenas da saúde de Luna, que florescia a cada dia, mas da vida que Maísa e Gael estavam construindo juntos. Dessa vez, com bases sólidas, Gael cumpriu sua promessa. Abriu uma filial do Estúdio Arcano no interior, atendendo projetos regionais e trabalhando remotamente com a equipe de São Paulo. Reformou o escritório que ficava nos fundos da propriedade de Maísa, transformando-o num espaço moderno e funcional. E aos poucos, foi se integrando completamente à rotina da pequena cidade. As pessoas comentavam, claro. Olha só, o Gael voltou. Quem diria que ele ia largar São Paulo para ficar aqui? E parece que agora ele e a Maísa estão juntos de verdade. Mas os comentários não importavam. Porque pela primeira vez, Maísa estava feliz, completa. E Luna tinha algo que ela sempre quis, mesmo sem saber, um pai presente. Numa tarde de domingo, Luna estava no jardim desenhando embaixo da árvore que Gael havia plantado. Ela já estava bem maior, com folhas verdes e vibrantes que balançavam suavemente com o vento. Maísa preparava o almoço na cozinha e Gael estava organizando papéis no escritório. De repente, Luna entrou correndo na casa, segurando um papel nas mãos, os olhos brilhando de empolgação. Mãe, pai, olha o que eu fiz. Maísa largou a colher e Gael saiu do escritório imediatamente. Os dois se encontraram na sala.
E Luna estendeu o desenho com orgulho. Era um desenho simples, mas cheio de significado. 3 figuras de mãos dadas. Uma mulher, um homem e uma menina. Acima deles, um sol enorme e sorrisos coloridos. E na parte de baixo, escrito com letra infantil, mas caprichada: minha família. Maisa sentiu os olhos encherem de lágrimas na hora. Ela se ajoelhou e abraçou Luna com força. Está lindo, meu amor. Lindo demais. Gael também se ajoelhou, olhando para o desenho como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Você desenha muito bem. Luna, é a gente, ela explicou, apontando para cada figura. Eu, você e a mãe. Agora a gente é uma família de verdade, né? Gael olhou para Maisa, e os dois trocaram um olhar carregado de emoção. Sim, Gael respondeu, a voz rouca. Agora a gente é uma família de verdade. Luna sorriu e correu de volta para o jardim, deixando o desenho na mesa. Maisa ficou ali, segurando o papel, as lágrimas escorrendo livremente. Gael se aproximou e a puxou para um abraço. Está tudo bem? Ele sussurrou. Ela acenou, sorrindo entre as lágrimas. Está mais do que bem. Eu só nunca imaginei que a gente chegaria aqui. Que eu teria você de volta. Que ela teria um pai. Eu nunca imaginei que seria tão feliz, Gael confessou. Eu passei tanto tempo perseguindo coisas que achei que me fariam feliz. Dinheiro, sucesso, reconhecimento. Mas nada disso se compara a isso aqui. A acordar do lado de você, a ver a Luna me chamando de pai, a voltar para casa e saber que vocês estão aqui. Maisa olhou nos olhos dele e viu tudo o que sempre quis ver. Verdade, compromisso, amor. Você realmente ficou, ela sussurrou. Eu realmente fiquei. E então ele a beijou. Um beijo suave, cheio de gratidão e amor. E quando se separaram, Maisa encostou a testa na dele. Eu te amo. Eu também te amo. Sempre vou amar. Naquela noite, depois do jantar, os 3 se sentaram na varanda para assistir ao pôr do sol. Luna estava no colo de Gael, brincando com os dedos dele, enquanto Maisa observava os dois com um sorriso no rosto. Pai, Luna começou pensativa. Oi, pequena. Você vai ficar aqui para sempre? Gael olhou para Maisa, que apenas sorriu e então voltou o olhar para a filha. Vou para sempre. E você não vai embora de novo? A pergunta atingiu Gael em cheio. Ele sabia que Luna ainda carregava aquele medo. O medo de que ele fosse embora, como tantas outras pessoas que ela já tinha perdido ou que nunca conheceu. Ele virou a menina para ele, segurando o rostinho pequeno entre as mãos. Luna, eu te prometo que não vou embora. Não importa o que aconteça. Eu vou estar aqui, sempre. E se você precisar trabalhar longe, então eu volto todos os dias. Ou levo vocês comigo. Mas eu nunca vou deixar vocês. Luna olhou nos olhos dele, procurando sinceridade, e encontrou. Ela sorriu e abraçou ele com força. Então tá bom. Gael fechou os olhos, apertando a filha contra o peito, e sentiu uma paz que nunca tinha sentido antes. Mais tarde, quando Luna já estava dormindo, Maisa e Gael ficaram na varanda, sentados lado a lado no banco de madeira que ele havia colocado. A noite estava fresca, o céu estrelado, e o silêncio era reconfortante. Sabe, Maisa começou quebrando o silêncio. Eu passei tanto tempo com raiva de você, tanto tempo me perguntando por que você foi embora, por que me deixou sozinha. Gael ficou quieto, apenas ouvindo. Mas agora eu entendo, ela continuou. Eu entendo que a vida é complicada, que nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer, e que às vezes a gente precisa se perder para se encontrar de novo. Ela virou-se para ele, os olhos brilhando. E eu estou feliz que você se encontrou, que você voltou, que você está aqui. Gael segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. Eu também estou feliz. E eu prometo que vou passar o resto da minha vida te fazendo feliz. Fazendo a Luna feliz. Maisa sorriu. Você já está fazendo. Eles ficaram ali, de mãos dadas, observando as estrelas. E pela primeira vez em muito tempo, nenhum dos dois tinha medo do futuro. Algumas semanas depois, Gael estava consertando a cerca do pasto quando ouviu o portão ranger. Ele se virou e viu Maisa caminhando em sua direção, um sorriso misterioso no rosto. O que foi? Ele perguntou, limpando o suor da testa. Nada, só vim te buscar. Tem algo que eu quero te mostrar. Intrigado, Gael largou as ferramentas e seguiu ela até a casa.
Maisa o levou até o quarto deles e apontou para a cômoda. Lá estava uma caixinha pequena, embrulhada com papel de presente. O que é isso? Abre. Gael pegou a caixinha com cuidado e abriu devagar. Dentro havia uma chave. Ele olhou para Maisa, confuso. É a chave do portão, ela explicou sorrindo. Eu mandei fazer uma cópia para você. Gael olhou para a chave e então para ela, sem entender completamente. Maisa, eu quero que você saiba que essa é a sua casa agora. Não é temporário. Não é provisório. Essa é a sua casa. E eu quero que você se sinta em casa de verdade. Gael sentiu a garganta apertar. Ele segurou a chave com força e puxou Maisa para um abraço apertado. Obrigado, ele sussurrou a voz embargada. Por me deixar voltar. Por me perdoar. Por me dar uma família. Maisa encostou a cabeça no peito dele. Obrigada a você. Por ter ficado. Naquela tarde, Gael estava fechando o portão quando Luna apareceu correndo. Pai, esqueceu de fechar direito? Ele sorriu e a pegou no colo. É verdade. Deixa eu arrumar. Ele fechou o portão com cuidado e, ao virar-se, viu Maisa parada na varanda, observando os dois com um sorriso no rosto. Luna também olhou para a mãe e acenou animada. Mãe, vem aqui com a gente. Maisa desceu da varanda e foi até eles. Gael passou um braço ao redor dela. E Luna ficou no meio dos dois, segurando as mãos de ambos. Agora sim, Luna disse sorrindo. Agora a gente é uma família de verdade. Gael olhou para Maisa, que olhou de volta para ele, e sem precisar dizer nada os dois sabiam. Sim, eles eram uma família, e nada, absolutamente nada, jamais iria mudar isso. Há histórias que nos lembram que o amor verdadeiro nunca morre. Ele apenas espera o momento certo para florescer de novo. Maisa e Gael se perderam, sofreram, carregaram mágoas que pareciam eternas, mas quando o destino os forçou a se reencontrarem, descobriram que alguns amores são maiores que o tempo, maiores que a dor, e que às vezes precisamos nos quebrar completamente para nos reconstruirmos mais fortes, juntos. Luna ganhou não apenas a saúde, mas uma família inteira, e eles ganharam uma segunda chance de serem felizes, porque no fim, o que realmente importa não é quantas vezes caímos, mas quantas vezes escolhemos levantar e escolhemos ficar. E você? Já teve uma segunda chance com alguém que quase perdeu? Se essa história tocou você, deixe seu like. Ele nos mostra que vale a pena continuar contando histórias assim. Inscreva-se no canal para não perder as próximas. E conte nos comentários. De onde você está ouvindo essa mensagem? Seu apoio é o que nos permite continuar trazendo histórias que tocam o coração.